conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Olá, muito boa noite a todos vocês que passam a acompanhar a programação ao vivo da NGTV. Nós iniciamos mais um Contraponto nesta quarta-feira, 7h30 da noite em ponto, temperatura de 24 graus. Boa noite, Janice Santos. Um pouco mais quente que ontem, né? Boa noite, Álvaro Damini. Boa noite a todos. É um verãozinho no meio da... Aquele veranico de maio, de será maio. que dá pra gente falar, Janice? Eu acredito que sim. O pessoal está habituado. Não tivemos geada ainda, pelo menos aqui na nossa região, né? Embora a gente tenha previsão alguns municípios aqui do estado e algumas regiões de Santa Catarina já tiveram, pelo menos, geada, nós não tivemos ainda. E nem entramos na questão do inverno, já podemos falar do veranico de maio, quem sabe. É um clima gostoso, né? Bom, seria sempre assim, pelo menos para mim, cada um tem um gosto. Tem muitas Sim. pessoas esperando aí o frio pesado, comemoram o frio, outros comemoram o calor, por isso para tudo. Muito bem. Você, inclusive, fez um belo registro de imagens do dia hoje, porque o dia estava fantástico, né, Janice? Sim, nós falávamos até no início da manhã como esse dia traz aquela energia Nós positiva começamos a falar pra gente. cedo, né? Para quem não acha que a gente só se encontra aqui no fim do dia, não. Nós começamos já a conversar. Ótimo, obrigada, Álvaro, por avisar. Essas imagens são lá da São Cristóvão, né? O bairro onde eu resido. Achei muito interessante. Então, ele tinha um colorido embaixo, um pouquinho só cor-de-rosa, mas azulão, estava lindo realmente e valeu a pena o registro, acredito. Espero que tenham gostado. Feira maravilhosa aqui no estado, assim deve ter sido também nas outras regiões. E vamos conferir como é que fica o tempo para amanhã, Janice? Vamos lá, vamos lá. Nesta quarta-feira, ainda há condição para geada no amanhecer, principalmente nas áreas mais altas da Serra Catarinense e no sul do Paraná. A massa de ar seco possibilita a entrada da massa de ar polar, o que derruba as temperaturas. O dia começa com muito frio, 10 graus de mínima em Curitiba, 13 em Florianópolis e também não esquenta muito até o meio da tarde, máxima de 25 graus em Porto Alegre e 24 na capital de Santa Catarina. E, portanto, a previsão para amanhã é um dia bem importante aqui para Passo Fundo, Janice, né? Nós falávamos ontem, inclusive, com relação à vinda do governador do estado, tem uma agenda recheada desde o início da manhã até a tarde, pelo menos. É importante se olhar em nível de estado para Passo Fundo. Esse carinho com Passo Fundo, eu acho que é uma cidade que tem uma grande representatividade e Passo Fundo amanhã tem vários pontos para comemorar, seja no esporte, seja na saúde. A vinda do governador assina isso
e não que isso já não estivesse acontecendo. Claro que a vinda de uma autoridade sempre é significativa, obviamente, mas Passo Fundo se mobiliza nesse sentido. A administração municipal está de parabéns, tem muitas coisas acontecendo, muitas mudanças positivas para Passo Fundo, principalmente no que diz respeito à área urbana, e é sobre isso, acho que você vai falar agora. Nós, inclusive, até aproveitando a questão do governador do estado, a vinda dele, porque ele tem uma agenda repleta, a assessoria, inclusive, te passou, né, Janice, a relação toda. Leandro né? Beles, nosso colega. Isso. E aí vai ter a presença dele tanto no Hospital de Clínicas como no Hospital São Vicente, um pela manhã, um pela tarde. Ele vai estar também participando de uma reunião almoço que é promovida pelas entidades de classe aqui do município. E nós estaremos lá também amanhã. Estaremos lá acompanhando. E ele vem também para inaugurar as obras do Estádio Municipal Fredolino Chimango, ali na proximidade do quartel, que é um espaço onde a comunidade utiliza bastante. Certamente você passou por lá em algum momento também, Janice. Quando eu morava, fazer alguma atividade física. Quando eu morava na Vergueira, assim. algumas vezes eu caminhei, muitas pessoas caminham ali naquele espaço, mas ele estava realmente um pouco abandonado, porque é muito propícia aquela região para quem tem aqueles moradias ali naqueles edifícios ali próximo, e até para quem está ali no hospital, cuidando de alguém, vai ali, faz uma caminhada. Sim. E ficou realmente muito lindo. Assim como outros lugares, como a Gari, como a Vergueiro também, né? Que eram lugares meio desertos até, em algumas situações, e agora estão totalmente popularizados. Verdade. Mas o secretário Giba, que é o secretário municipal de esportes, Gilberto Belaver, ele que também é titular do programa NG Esportes aqui todas as segundas-feiras. Ele e o Christian Queiroz já haviam comentado no programa NG Esportes sobre essa atividade que vai ter. Vem também o secretário estadual de esportes, o Danley, vem para essa atividade também. Eu acho que é um marco, é uma questão importante para a cidade. E o Giba, ele gravou um videozinho falando sobre essa questão, né, sobre essa situação. É um vídeo curto, por isso que eu falei videozinho nessa questão, e a gente vai reproduzir agora, são ao redor de 1 minuto e meio, 2 minutos, ele fala sobre a inauguração desse espaço amanhã. Vamos conferir. O Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango pode ser considerado a maior obra esportiva dos últimos tempos na cidade de Passo Fundo. Essa obra vai contemplar várias áreas esportivas, primeira quadra de futebol sintético municipal da cidade. Teremos também uma quadra poliesportiva, uma quadra de jogos de areia, espaço pet, espaço de corrida e caminhada, ginástica ao ar livre, ginástica funcional, espaço de convivência. Então serão muitas possibilidades esportivas num único local. Num local centralizado e ao mesmo tempo muito perto de vários bairros. Então o Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango, ele vem para contemplar, além do esporte, lazer, entretenimento, várias ações da Secretaria de Esportes também serão feitas nesse centro. Então a comunidade Passo Fundo, ela pode estar de parabéns, né? O nosso prefeito Pedro sempre teve essa visão de modificar a estrutura do esporte, desde a criação do fundo municipal, entre outras atividades esportivas, e o Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango vem para ser a cereja do bolo nessa questão esportiva da cidade. Então, a partir principalmente do mês de maio, agora final do mês de maio, início do mês de junho, todas as atividades esportivas municipais e também da comunidade têm um novo endereço, que é o Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango. Aí, portanto, esse espaço que vai poder ser utilizado a partir de agora do final do mês pela comunidade de Passo Fundo. Além dessa obra, que amanhã será entregue para a comunidade, tem também aquela questão do Hospital das Clínicas, que nós tratamos aqui com o Dr. Juarez. Inauguração da emergência. É muito oportuno também esse momento para a comunidade, para a região, lembrando sempre que Passo Fundo é uma referência nessa questão de saúde, e tudo que vem a somar nesse sentido faz bem para a comunidade e, obviamente, para Passo Fundo. Vamos ter uma quinta-feira bem agitada na área política aqui na cidade. Acordar cedo amanhã, agora, Damini. Bom, nós falamos também na semana passada a respeito de um programa da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, que é a Minha Rua com Asfalto. Para falar sobre esse assunto, citar bem o tema,
para falar como funciona, as ações que já foram realizadas, nós estamos recebendo aqui no estúdio da NGTV para participar do programa Contraponto o secretário municipal de obras, Rubens Astolfi. Satisfação recebê-lo, secretário. Boa noite, bem-vindo aqui à nossa casa. Boa noite, obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer poder estar falando sobre as ações da Prefeitura, sobre as ações da Secretaria de Obras. Muito bem. Secretário, qual é a edição desse projeto? Porque já foram realizadas anteriores e tem uma que, inclusive, não foi finalizada ainda e já tem essa nova possibilidade do pessoal optar pela rua que quer que seja asfaltada. Isso, esse é um programa que nós lançamos no início da gestão do prefeito Pedro. Se não me falha a memória, acho que o 4º programa, o 3º programa que foi anunciado lá no início, né? E hoje nós estamos na 4ª edição do programa. Então, esse programa que tem como principal objetivo levar asfalto aos bairros, às comunidades, às vilas de Passo Fundo, né? Ruas que muitas vezes não tinham nenhum tipo de infraestrutura, né? Eram, como a gente chama no popular, no tradicional, ruas de estrada de chão. Eles passam a ser pavimentados, estruturados, realizadas obras de drenagem que acontecem aí diversas melhorias, né? Mobilidade urbana, melhoria também na qualidade de vida das pessoas, né? Acaba a poeira, acaba o barro, né? Então, são obras muitas vezes estruturantes, mais locais do que outras, mas com importância muito significativa para quem reside naqueles locais, né? Nós já executamos desde o início desse programa 350 quadras de asfalto em mais de 50 bairros da nossa cidade, né? Então, foram obras aí já espalhadas por toda a cidade e que agora, nessa 4ª edição, a população tem a opção, o direito de escolher as ruas que vão ser pavimentadas, né? É uma consulta que ela fica aberta na internet, né, através do site da Prefeitura. Ela fica aberta até o dia 15 de junho, então temos alguns dias para a população se organizar, votar, né? E aí é dessa forma que a gente já executou todas as obras em todos os bairros da cidade, né? Nós já tivemos nas 3 edições anteriores quase 10 mil participações, né? Então a população tem participado, tem buscado e as obras se habituando a participar desse processo. Estão acontecendo. No início até era engraçado, as pessoas existiam um pouco de receio, né? Se a obra ia acontecer, né? Se ia ser estabelecido e obedecido a ordem, o critério de votação. À medida que o programa vai avançando, né? As obras vão acontecendo, as pessoas vão acreditando nessa modalidade, nessa forma que o prefeito optou por escolher, porque foi um critério, né? Como eu disse, são ruas que às vezes não tem tanta importância para o trânsito, não tem tanta importância para a mobilidade urbana da cidade, mas tem muita importância para quem mora lá. E aí é difícil a gente fazer essa escolha, né? A escolha técnica muitas vezes acaba sendo prejudicada porque toda a rua é importante. Então, o critério escolhido e adotado pelo prefeito com esse programa é justamente dar prioridade para a rua que tem mais importância através do número de mobilização, né? O número de votos. Consequentemente, acaba, obviamente, que as ruas que são mais ocupadas têm essa maior número de participações, né? E aí os critérios a gente vem estabelecendo, né? Ruas que não têm nenhum tipo de pavimentação, ruas em área urbana. Então, a gente também, cada edição do programa cria um critério de acordo com a necessidade maior que a gente observa nos bairros da nossa cidade. Primeiramente, boa noite ao secretário. É um prazer entrevistá-lo e queria ressaltar aqui a sua qualificação para um trabalho como esse. O senhor é engenheiro civil. Isso soma muito a escolha técnica de uma administração pública para o seu escalão, seu primeiro escalão. Isso é muito importante e eu sou defensora das escolhas técnicas, cumprimentos, porque sabedor do que faz ele estudou para isso, estudou e sabe o que está fazendo. Uma outra situação, todo mundo tem uma referência do que quer quando se trata de poder público, e nós falávamos antes, muitos não lembram qual é a escola pública que gostaria que seu filho estudasse, porque nem todos têm criança, nem todos são pais, nem todos estão com o filho no serviço público. Agora, a rua onde a gente passa, ligar o carro, caminhando, a gente memoriza aquela rua. Abrir a porta da casa, né, Janice? Você sabe daquela rua, você sabe se tem ali uma ondulação, se tem algum cuidado com buraco na hora de passar com o seu carro. E que democrática que é essa atitude da prefeitura com esse projeto. Que bacana que é, e a população precisa engajar realmente para valorizar ações como essa de democratização e de valorização de quem paga o imposto para que aquilo aconteça. Nós usamos esse critério justamente para permitir, né? Permitir as pessoas acessarem, opinarem e ter as suas obras realizadas, né? É óbvio que nós fizemos também obras baseadas em critérios técnicos, né?
A primeira obra que nós fizemos de asfaltamento na cidade, na gestão do prefeito Pedro, foi o asfaltamento da Rua Minas Gerais. Né? A gente fez e entregou ela por completo nos primeiros 100 dias, né, do governo do prefeito Pedro. Era uma obra aguardada há muito tempo pela comunidade de Passo Fundo, e nós conseguimos fazer nos primeiros 100 dias, porque aquela era uma obra que estava necessitando. Né? Tecnicamente, o trânsito pedia, as pessoas solicitaram, a gente executou. Da mesma forma, nós fizemos outras obras com esses critérios, né? Tipo a Avenida Rui Barbosa na Petrópolis, a Avenida General Neto ali nas imediações da Fátima, ligando ao centro com a Fátima, a Rua Livramento e a Rua Luiz Langro na região do bairro Boqueirão, que fez uma ligação lá com o bairro Nenegrefe, Coab, Dona Júlia, com o centro da cidade. Então, essas obras elas foram de caráter técnico baseado no trânsito. Né? Nós temos obras de mobilidade também acontecendo na cidade, como a revitalização da Avenida Presidente Vargas, né? Depois a gente pode detalhar um pouquinho mais ela, a própria revitalização e concepção da Avenida Scarpini Guese, que são obras de caráter de gestão. Né? E o programa que ajuda a escolher obras menores. A gente faz nesse programa obras de 1 quadra, de 2 quadras, de 5 quadras de asfaltamento em todos os bairros da cidade. Né? E isso, como eu disse, toda a rua é importante, independente do número de pessoas que moram. Então, o programa está aí para contemplar isso. Né? Ela é um programa executado com todas as equipes próprias da Prefeitura de Passo Fundo. Né? Então, a gente está todo dia num lugar diferente, é muito dinâmico. Né? Essa semana mesmo nós estamos concluindo uma obra de asfaltamento na Vila Matos. No sábado nós concluímos um asfaltamento na sede Independência, aqui no interior de Passo Fundo, e amanhã vamos começar uma obra no bairro São Cristóvão 2. Então são obras menores, mais rápidas, e que a equipe da Prefeitura faz, mas também nos requer aí um esforço técnico e de bastante organização. Secretário, o orçamento para a realização dessas obras, obviamente, ele vem lá do início do ano, quando se projetam as ações. E o senhor falava na primeira resposta com relação a que na primeira edição gerou um pouco de dúvida, talvez, porque as pessoas elas podem lembrar um pouco do orçamento participativo, né, que se consagrou por um bom período, ele ainda é feito, mas que funcionava muito bem em determinado momento e depois as pessoas ficaram um pouco resistentes até em participar, porque muitas daquelas ações que eram escolhidas, isso eu falo do governo do Estado, muitas vezes o dinheiro não chegava e não se cumpria aquilo que se fazia com relação à consulta popular. Nesse aspecto, já é uma 4ª edição e as obras acontecendo, favorece que as pessoas se mobilizem também para buscar. E aí eu lhe perguntaria, essas ruas que a Prefeitura define como prioridade, elas são escolhidas por que critério? Existe daqui a pouco a associação de moradores, há uma lista que as pessoas vão repassando para que vocês possam ter essa oferta inicial, e a gente sabe que lá no site também tem a definição que, eventualmente, se alguma rua não estiver lá, mas as pessoas votarem, pode sair a obra, inclusive, nessa próxima edição. Sim, cada edição a gente cria o critério, né? Baseado na necessidade e no entendimento nosso de gestão, conforme as coisas são solicitadas. Na última edição, que é a 3ª edição que nós estamos com obras em andamento, né? Passando 75% de obras dessa 3ª edição, as ruas pré-selecionadas, que é o que as pessoas acessam o site lá hoje e podem optar, né? Elas foram indicadas pelos presidentes de bairro. Então, na última edição, o prefeito solicitou a todos os presidentes de bairro a indicação de uma rua que ela já entrou no programa como pré-selecionado e tinha um campo de preenchimento de ruas, né, que não estariam, porventura, pré-selecionadas e podiam ser indicadas. Nesta edição aqui, nós selecionamos baseados nos resultados das últimas edições. Então, as ruas que não foram selecionadas nas últimas 3 edições, nós colocamos agora nessa edição já como pré-selecionada. Então, a rua que já aparece lá no site da Prefeitura, né, para a pessoa votar, ela já está garantida que vai ter sua obra executada. Então, aquela rua ela está como pré-selecionada, a obra ela vai ser executada de acordo com o número de votos. Então, a votação é importante para a pessoa receber antes aquela obra. Além das ruas pré-selecionadas, tem um campo lá no final do questionário para a pessoa indicar uma rua ou outra, qualquer, livre, né? O critério, essa vez, é que ela seja na área urbana da cidade com até 5 quadras. Serão selecionadas mais 15 ruas de forma livre, né? Então, serão asfaltadas as ruas que já estão lá na lista e mais 15 que vão vir de forma
espontânea da comunidade, né? Então, Aleatória. aleatória. Então a gente sabe que tem associação de moradores se organizando, né? Solicitando a todo mundo do bairro, vamos votar nessa rua X. Aí existem pessoas de uma determinada rua se organizando, de determinado prédio, um condomínio. Então, aí as pessoas acabam se organizando de forma livre e tem dado resultado. Nós abrimos a votação, deve fazer uns 10 dias, eu acho, algo assim, que nós anunciamos a abertura da votação e já passamos os 2.000 votos, né? Então, promete ser uma edição possivelmente com recorde de votação, de participação, né? E também ela é a maior edição que a gente executou até agora, com 150 quadras que serão asfaltadas. Confesso que recebi mensagem de pessoas pedindo para que eu votasse em determinada rua também, né? Para ver como as pessoas se mobilizam. Vão né? engajando, Álvaro. Antigamente as pessoas faziam o tal abaixo-assinado, né? A pessoa fazia um abaixo-assinado, passava uma listinha e entregava para uma autoridade competente. Claro que hoje, né, isso também pode acontecer, mas facilita quem tem acesso à autoridade. Então, essa forma do site ela é transparente e democrática para todos. Secretário, por curiosidade, esse projeto já existe em outros municípios? Foi uma adaptação para Passo Fundo ou foi ideia da prefeitura daqui mesmo? Nós adotamos, né, uma ideia do prefeito Pedro aqui, né? Então, foi uma forma que a gente adotou por executar. Em alguns momentos do passado já tinha sido feita uma consulta, mas era uma consulta mais geral, que serviu de base para a gestão inteira do prefeito Pedro, do prefeito Luciano, né, esse prefeito Luciano. Então, agora a gente fez uma consulta. E por que as obras são executadas na garantia? A gente põe o critério e a quantidade de acordo com a nossa capacidade técnica e financeira. Para né? não prometer além do que pode cumprir. Saiu, é um pedido do prefeito, saiu o nome da rua lá, tem que ser executado, né? Então a gente, obviamente, está colocando 150 quadras nessa edição, porque o cronograma é de 1 ano. Então isso a gente consegue executar em 1 ano, tem recurso garantido já para isso, a equipe consegue desempenhar essa quantidade já pela nossa experiência, e por isso esse é a dimensão, o tamanho de cada programa. A cidade não para de crescer, Não. né, Janice? A gente lembra quando nós Chegamos. e começamos a atuar com jornalismo, até em termos populacionais e mesmo em tamanho físico. Hoje a cidade ela tem um outro patamar. Se a gente olhar para isso, vocês têm uma análise, secretário, de qual é o percentual de ruas que nós temos que ainda não são asfaltadas, por exemplo? Não asfaltadas, não. A gente tem de ruas não pavimentadas, né, que são as ruas de chão. Porque aí tem ruas que são pavimentadas com outros modelos, né, seja paralelepípedo, o próprio piso intertravado, o paver. Né. Nós devemos ter hoje na cidade em torno de 70, 80 quadras sem nenhum tipo de pavimentação. Estou falando aqui de ruas regulares, né, ruas oficiais, regulares, legalizadas na prefeitura. Muitas delas não estão ainda pavimentadas porque ou não tem morador, né, ou ela fica muito no final de um bairro. Vão surgindo os loteamentos, vão se espalhando também. Ou elas não tiveram nenhum tipo de solicitação, que acontece muito também. Às vezes as pessoas, né, entendem que estão no final de uma linha, no final de uma rua, acabam não solicitando. Né. Nesse programa, por exemplo, das 150 quadras, nós já temos garantido nas ruas pré-selecionadas aproximadamente 40 que são sem nenhum tipo de pavimentação. Então, isso aos poucos elas vão ser concluídas, né, e ter pavimentação, drenagem, que é o que mais a gente vê que é necessário também. A drenagem é muito importante, né? A gente não faz obras de pavimento, de asfalto, onde não tem nenhum tipo de drenagem, porque ocasiona diversos tipos de problema, né? Então, sempre tem um trabalho também bem anterior, né? A gente brinca lá na Secretaria de Obras, o pessoal diz, ninguém vê a equipe da canalização, né? Só vê a equipe do asfalto, porque é a última que dá o acabamento, mas a gente tem um trabalho bem importante disso. É um trabalho básico. Tem como isso com a água. Janice, tu sabes que quando você fazia referência à qualificação do secretário, teve uma oportunidade que eu entrevistei ele lá na TV Passo Fundo, e aí ele me contava do processo esse da formação do asfalto, porque me dizias na época, secretário, que qualquer asfalto que você fizer vai ter o período em que começa a infiltração de água, enfim, e aí começa a precisar que os reparos sejam feitos, né? E agora, assim, a qualidade desse asfalto que está sendo aplicado, ele tem uma durabilidade? Vocês calculam, assim, um período de... Sim, né? Hoje o nosso projeto sempre é uma obra para 10 anos, né? Esse é o time de uma obra normal. O que acontece, né? Obviamente, elas têm o desgaste natural. Isso depende muito do tráfego, depende da qualidade da execução da obra, depende da quantidade de carga que passa. Muitas vezes a cidade muda também nesse determinado espaço, né? A gente tem diversas ruas que, quando foram executadas, não foram pensadas para esse trânsito que existe hoje, porque a cidade mudou, né? Ela cresceu para alguns lados. Obviamente, isso hoje a gente já consegue prever com todas as nossas ferramentas, experiências de gestão, né? Por isso, a gente também tem uma constante manutenção nessas ruas, né?
E também tem um outro programa, um outro pacote de obras que nós anunciamos e que deve começar as obras nos próximos dias, que é de revitalização das principais ruas e avenidas, né? São obras que já foram licitadas, já tem contrato assinado, o prefeito já assinou o contrato com a empresa, né? Deve começar nos próximos 30, 40 dias, que são obras para pavimentar, revitalizar ruas que já existem, já tem asfalto, né? Vou citar uma rua aqui bem importante para vocês, que é a Rua Teixeira Soares e a Avenida Rio Grande, né? Passa toda em frente ao Hospital São Vicente, vai até lá no trevo da Semiato, que o pessoal dizia, e desce até a BB, até a BR-285. Né? Essa obra ela passa quase de 4 quilômetros, é uma rua que já está asfaltada, já está pavimentada, e em breve ela vai ser toda recuperada através desse pacote, já está anunciado, já tem recurso garantido, empresa contratada. A Rua Paissandu, por exemplo, é outra rua, né? Que nós vamos fazer toda a revitalização dela. A Rua Uruguai, da mesma forma, né? A Rua Fagundes dos Reis também, a Rua Bento Gonçalves também. Então, são ruas de maior importância para o trânsito, né? Escolhidas com critérios técnicos nossos, que fazem parte do anel viário, das ruas onde o trânsito são direcionados e que ligam um bairro no outro, né? Então, essas ruas elas totalizam 178 quadras, são quase 18 quilômetros de asfalto que será revitalizado, refeito, recapado, né? Cada uma tem um critério técnico, um tipo de obra que vai ser feito, né? Mas o importante é que ela será toda revitalizada, sinalizada, todas elas terão luz de LED, né? Então elas passarão também por essa transformação e fazem a ligação de pelo menos 8 bairros da nossa cidade com a região central. Além da ligação entre os bairros, ligação com os acessos pela BR também, que é muito importante, que é por onde as pessoas chegam a Passo Fundo. Com os acessos, né? Hoje nós temos em Passo Fundo um plano de mobilidade urbana, ela indica as principais ruas, as principais obras que devem ser feitas, então as escolhas dessas obras também são baseadas nesse documento, né? Exemplo do que como a gente escolheu a Avenida Scarpellini Guesi, como a gente escolheu a Rua Minas Gerais. É importante, Álvaro, uma colocação, que esse trabalho de asfaltar Passo Fundo, ele também faz parte de outras administrações que começaram, cada administração tem um olhar, algumas nós temos que dar esse mérito para quem leva e merece esse mérito, começaram com essa ideia de expandir a cidade e também merecem esse reconhecimento hoje, né? É um trabalho que vem sendo feito e com muito mais qualidade cada vez mais, isso é importante também ser lembrado. O senhor falava algo importante, o secretário, que a cidade expandiu de uma forma que não se imaginava. Por exemplo, a Presidente Vargas, que é aqui onde nós estamos, era como se fosse a parte antiga de Passo Fundo. Nós tínhamos a Avenida Brasil, que representava a parte atual da cidade. Hoje não tem mais essa diferença. A cidade cresceu nesse T, né? E assim ela se ramificou. Eu faço parte aqui agora da Presidente Vargas e tem problema aqui nesse asfalto. E o senhor falou uma boa notícia no início do programa, e muitas pessoas devem estar aguardando por isso, que vai ser asfaltada, vai ser revitalizada essa parte aqui da Presidente Vargas? Isso, a Avenida Presidente Vargas vai se tornar em breve numa nova Avenida Presidente Vargas, né? A gente Parabéns. tem um projeto muito completo de obra para ela, né? Ele é um projeto de mobilidade urbana, não é um simples projeto de asfaltamento. Principalmente em razão do shopping. Em razão do shopping, em razão da Grande São Cristóvão. Hoje a Avenida Presidente Vargas ela é a segunda avenida em movimentação, em alguns horários ela é a primeira avenida em número de veículos, supera a Avenida Brasil em alguns horários. O projeto ele é completo, né? Em toda a extensão da Avenida Presidente Vargas. Começa aqui do Graziotin, aqui no centro, né? Estamos mais perto do centro, estamos na Presidente Vargas, Sim. até o trevo do Rice. Então, são aí quase 5 quilômetros de obra. Todo o canteiro central da Presidente Vargas será refeito, então a ciclovia e o caminhódromo eles vão estar no canteiro central, sob o canteiro, né? Hoje a gente tem um misto ali, um misto de ciclovia com ciclofaixa, né? Então, a ciclovia ela vai passar a estar no canteiro central, né? Entre o canteiro central, mais segurança para o ciclista, para quem circula e também mais tranquilidade para o motorista, né? Não é fácil, às vezes, fazer a gestão disso na mobilidade urbana, né? Todo o pavimento vai ser refeito, vai ser feito novo, vai ter toda uma drenagem nova e com iluminação de LED no canteiro central. Para quando o começo e para quando o término? A secretário? obra já iniciou, a obra iniciou segunda-feira, né? Olha Nós aí. começamos lá do trevo do Rice, então quem passa pelo trevo do Rice, né, que não é da Vila Rice, é o trevo do Rice. Que é lá no iniciozinho Às da vezes as Presidente pessoas Vargas. confundem lá no início da Presidente Vargas. A gente já iniciou, então a empresa já está removendo os canteiros centrais, retirando os postes centrais, que todos eles sairão, já está fazendo o alargamento da pista, né? Então aí a obra vai avançando em direção ao centro da cidade.
ela foi dividida em alguns trechos, né, para a gente também poder fazer, concluir, entregar, organizar melhor o trânsito, né, já está tudo funcionando perfeitamente, a Guarda de Trânsito acompanhando, a gente tem a expectativa que vai ser uma obra de uma velocidade compatível com o tamanho da obra, com a magnitude dela, né, suas características, e que a gente pretende atrapalhar muito pouco a vida das pessoas. Essa é a nossa tentativa junto com a empresa que está executando. Porque talvez quando se fala em obras, especialmente nessas ruas centrais, como o senhor falou, Paissandu, Uruguai, as pessoas, poxa, mas vão começar a mexer e aí o meu deslocamento, né? E o comércio também, às vezes. Verdade. Mas, Janice, notícias muito importantes, né, que o secretário nos trouxe, né, falando sobre essas questões. Eu acho que foi um bate-papo bem legal. E pontual. Pontual, com certeza. Secretário Rubens, obrigado pela sua presença, né? Nós falávamos antes do programa começar. O senhor vai ser nosso convidado com bastante frequência aqui para nós relatarmos assuntos ligados à sua secretaria aqui na cidade. Nós que agradecemos, né? Ficamos à disposição de toda a comunidade e convidamos ainda quem não participou a participar da votação do programa Minha Rua com Asfalto. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição, Janice. Com certeza, muito oportuno falar sobre melhorias para a cidade, porque é a nossa casa. Nós precisamos nos sentir bem e essa casa é uma casa de muitos que chegam aqui. Então, muito obrigada, secretário, parabéns e bom trabalho. E estaremos de olho, viu? Acompanhando. Bom, vem aí, eu não sei se eu vou saber falar o sobrenome dela, Janice, Aline Betcher, me parece. A sua presença dela já engrandece. Mas ela vem aí com o programa Arquitetando. A gente convida vocês para permanecerem na programação da NGTV. Nós retornamos amanhã, 7h30 da noite, ao vivo. Até lá. Estaremos aqui. Boa noite. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro.